Então, boa tarde a todos, obrigada pela participação e mais uma capacitação oferecida pelo NTINF e ministrada pelo Jefferson. Essa capacitação está destinada às residências e os cursos de pós-graduação e diz respeito às ferramentas de conclusão. Eu vou passar a palavra para o professor Afonso, que é o pró-reitor adjunto de pesquisa e pós-graduação, e justifico a ausência do professor Baldoni, que está em outra reunião nesse momento. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Marcos, Jefferson. Né? Agradecer o apoio então, do NTINF, que tem sido sempre um parceiro, né, em todas essas atividades. E agradecer também, né, o aceito o convite pelo Jefferson. Então, nós podemos aí iniciar então, a sessão. Né? Muito obrigado aí, Luciano. Obrigada aí, professor Afonso. Passo a palavra para o Jefferson. Bom, pessoal, mais uma vez, boa tarde a todos. Para quem ainda não me conhece, eu sou Jefferson, eu sou analista de suporte da ESIG Software. A ESIG ela presta serviço para o UFSJ, né, relacionado ao SIGA, né, que foi compartilhado pela UFRN com a instituição. Então, para hoje ficou combinado, né, da gente dar uma passada nos fluxos de conclusão de discentes do nível Lato Sensu, né, embora englobe os cursos de especialização e também os de residência que estão utilizando o módulo de Lato Sensu também. Então, ficou combinado, né, que os fluxos com relação a essa agenda, né, seriam as funções de cadastro de trabalho final, depois eu corrijo esse errinho, a função de prorrogação de prazo de curso, a função de conclusão de programa, né, de concluir o discente, e o relatório final, né, para o UFRN, por exemplo, os cursos de Lato Sensu, eles têm um prazo de vigência, então, quando chega até o final daquele ciclo que para o UFRN, por exemplo, são 18 meses, há essa necessidade de gerar um relatório, né, com um resumo de como foi realizado aquele curso e algumas outras informações que a gente vai ver, que é submetido para que o gestor do módulo Lato Sensu analise, né, e aprove esse relatório, conceda, envie um parecer sobre esse curso. Além disso, a gente vai dar uma passada em alguns relatórios, né, do módulo Lato Sensu, portal do coordenador ou gestor, que alguns são semelhantes. E um detalhe, né, importante, né, com relação a trancamento e banca, né, é importante a gente frisar que a UFRN, até o momento, ela não implementou para o nível de Lato Sensu essas funções, né, de trancamento. Então, não há funções de trancamento de turma ou funções de trancamento de curso para o nível de Lato Sensu, e também não há aquela implementação que há em stricto sensu, né, do fluxo de repente, o orientador solicitar um cadastro de banca, a coordenação atender esse cadastro e, no final, né, haver a consolidação da atividade. Para o nível de Lato Sensu, até o momento, a UFRN não implementou esses fluxos, então, só para frisar, realmente, para que tenham essa ciência que no nível Lato Sensu não há. Um detalhe assim, curioso, né, que, por exemplo, o módulo de residência, atualmente, ele tem esse fluxo de trancamento, mas também só tem o fluxo de trancamento. Banca não há fluxo no módulo de residência, não, que a UFRN disponibilizou. Mas voltando para o módulo de Lato Sensu, né, eu vou passar agora direto para o sistema. Então, considerando a primeira função, né, cadastro de trabalho final. Eu vou acessar diretamente o portal do coordenador, né, imagino que normalmente vão ser os coordenadores que vão realizar a função. Só pegar aqui o usuário. Bom, então, acessando o portal do coordenador Lato Sensu, né, normalmente quando o aluno ele integraliza as disciplinas do seu curso, como não há aquele fluxo, né, de submissão de banco ou de consolidação da atividade de defesa, né, o sistema, embora haja a possibilidade, né, de cadastrar, acho que ficou combinado em algumas reuniões, né, que alguns vão ofertar, por exemplo, uma disciplina, dependendo do curso, né, uma disciplina chamada de relacionada ao trabalho de conclusão, e outros talvez nem usem, né, trabalho de conclusão. Mas para aqueles cursos que vão utilizar trabalho de conclusão, né, após a integralização de toda a estrutura do curso, né, o sistema, se vocês perceberam lá no cadastro da proposta, existe uma atividade, né, de trabalho de conclusão, que é
com o código LATE 0001001, se não me engano, 3 zeros. Então, para essa atividade, né, o comportamento padrão do sistema é utilizar essa função aqui, ó, cadastrar trabalho final de curso. Então, o sistema vai recuperar aquela... Só pegar um decente aqui rapidinho. Então, por padrão, ó, o sistema vai utilizar aquela atividade que está lá no cadastro da proposta de curso, que nas versões atuais ela já vem automaticamente informada lá, né, sem permissões para alterações. Então, ele vai definir que é um trabalho de conclusão de curso, vai solicitar o ano e período, né, desconsiderem o ano e período que está aqui em cima, mas considerando que esse ambiente está nesse semestre, a gente vai utilizar, né? O sistema não vai permitir um semestre além do semestre que está definido atualmente. Então, eu vou utilizar só para teste o 2021. Então, digamos que ele está concluindo em 2021. Vou informar o mês, né, o mês que ele concluiu, lá, o final do curso, né? E aí sim, vou informar o orientador. Então, ignorem essa definição de graduação, né? Mas digamos que esse aqui seria o docente relacionar que fez a orientação desse trabalho final desse aluno ou da turma, né? Se for, por exemplo, lato sensu, geralmente é uma turma. E aí sim, vou informar a data final, nesse caso o mês final, né? Mês de início e mês fim, dependendo de como a instituição trata. Então, de repente começou em de repente o semestre todo, né? Janeiro ou não, mas acho que lato sensu geralmente são 2, 3 meses ali de curso de disciplina de projeto de experiência, se não me engano, dependendo da instituição. Então, digamos que foram 3 meses, então vamos colocar aqui abril, maio, junho de 2021. Deixa eu ver aqui. E aí sim, né, atribuir a nota final desse aluno. Ao avançar, o sistema vai dar um resumo, né, dos dados de registro, e ao clicar nesse botão informar, aí o sistema vai redirecionar para uma tela de cadastro de orientação de trabalho de conclusão. Então, esse trabalho aqui eu vou informar o ano e referência, vou informar o tipo, né, que foi normalmente é informado lá no cadastro da proposta de curso, se é uma monografia, se é outros, uma prática, um seminário, digamos que seja uma monografia, o tipo de orientação, né, que foi definida, o título, deve uns 300 caracteres, se não me engano, a área de conhecimento, vamos selecionar a primeira para ganhar tempo. Se houver alguma agência financiadora, né, essa agência pode ser cadastrada lá no módulo de administração do sistema. E a data de início, né, do projeto e a data da defesa realizada. Né? Vamos colocar a data do atual só para demonstração. E, além disso, algumas informações complementares, né, se forem necessárias. Então, preenchido, né, esse cadastro, eu vou clicar em cadastrar. E o sistema vai atribuir esse trabalho, né, de conclusão para esse aluno. Né? O detalhe é que essa função, por exemplo, para um coordenador, né, ele só consegue cadastrar trabalhos para alunos ativos, né, ou seja, o status ativo que é relacionado ao nível de lato sensu. Para o gestor, lato sensu, ele consegue também cadastrar trabalho final para alunos que já foram concluídos anteriormente, ou de repente já foram cadastrados como concluídos e não tem seu trabalho final ainda definido. Então, de uma forma, né, sucinta, né, esse é o fluxo de cadastro de trabalho final, como eu falei antes, não há um fluxo de cadastro de banca, né, bem definido, como, por exemplo, no nível de stricto sensu, para quem já conhece o fluxo de stricto sensu. Então, pessoal, para a gente seguir, eu queria abrir, né, alguém tem alguma pergunta relacionada a esse fluxo? Acho que alguém citou aqui. Desculpa, acabei não lendo, Flávia, desculpa. Gostaria de saber se o coordenador que terá que realizar esse cadastro, já que hoje é feito pela secretaria. Desculpa, Flávia. Quando eu uso o portal do coordenador, embora eu tenha usado, né, o perfil, exato, né, a professora Luciana já respondeu. Então, a secretaria realmente, normalmente, a operação é realizada pelos usuários de secretaria. E para esclarecimento a respeito da situação atual da UFSJ, o SIGA módulo Lato,
os coordenadores e secretários estão cadastrados no portal coordenador, mas nós também cadastramos todos como gestor do módulo Lato também. Então, essas ferramentas que estão restritas ao gestor, será possível ao coordenador / secretário fazer também, porque não está centralizado na pró-reitoria, essas atividades não estão centralizadas, todos estão com cadastro idêntico, tanto como coordenador ou secretário para acesso ao portal coordenador, quanto como gestor lato, portanto, com acesso ao perfil gestor. Obrigado, Luciano. Jefferson, eu tinha uma pergunta que é uma coisa boba, mas quando você coloca ali naquele quadrado, né, da tipo de orientação, orientador, quer dizer, tem uma outra opção? Eu imagino que isso aqui talvez seja compartilhado com o módulo de stricto sensu, né, onde você consegue cadastrar um orientador e um co-orientador para um aluno, né, durante todo o curso. Então, a UFRN, por compartilhar esses campos, né, acabou deixando aqui. Mas isso, se realmente for, digamos assim, algum problema, vocês podem solicitar que a gente comenta nessa função aqui para lato sensu, ou seja, a gente oculta essa função aqui. Mas não há orientação, realmente, eu peço desculpas. Não, eu achei assim, que se tivesse outras opções, né? Quer dizer, tem coordenador e orientador, né? E aí pede tipo de orientação. Na anterior só há orientador, então não mais. É só uma página que é compartilhada com o módulo do stricto sensu e acabou que ficou soltinho ali. A pessoa pode ficar em dúvida, né? Isso, mas realmente se for problema, vocês podem registrar uma tarefa para a gente ocultar nesse caso. Tá ok, obrigado. Nada. Bom, eu vou dar seguimento, né? Qualquer dúvida a gente pode retornar depois. Então, próximo tópico, prorrogar prazo de curso. Então, como eu falei anteriormente, né, a UFRN ela entende que normalmente os cursos de lato sensu elas têm prazo limite máximo, né, de 18 meses. Considerando que a UFSJ está utilizando os cursos de residência, se não me engano são 3 ou 4 anos, né, Luciano? Então, esse parâmetro, por exemplo, ele já deve ser alterado para esse prazo máximo de 3 ou 4 anos. Né? Então, por exemplo, aqui, limite para submissão de relatório. Esse é um exemplo de que considera o parâmetro. Ou seja, o parâmetro lá eu tenho atualmente 18 meses. Nesse ambiente eu coloquei alguns meses a mais para que o sistema... Desculpa, esse aqui é um prazo de dias. Mas com relação à data fim do curso... A gente trata lato sensu e a residência aqui na UFSJ com 24 meses, tá? 2 anos. 24, pronto. Então, depois eu altero o parâmetro em produção para 24 para facilitar. Então, vou só voltar aqui para o portal do gestor, porque essa função de prorrogação de prazo de curso é atribuição do gestor lato. Então, acabei entrando no módulo, aqui. Bom, então aqui na aba administração, na aba curso, nós temos essa função de prorrogar prazo de curso. Então, essa função prorrogar prazo de curso, né, onde ele diz aqui, vou selecionar um curso, por exemplo, esse curso aqui que eu ajustei para a gente poder demonstrar, né, se nós observarmos, atualmente ele começa no mês 8, é só um de demonstração, né, durou 4 meses, mas considerando os 18 meses, daí exatamente mês 2 desse ano, 2022, né, se for alterado para 24, teria, acho que mês 7, né, 18, 6, 24. Então, o sistema, por padrão, ele valida esse parâmetro. Então, ao atualizar o parâmetro para 24 meses, né, ele bateria aqui essa sequência de meses, então ele permite prorrogar. Normalmente, alguns cursos podem durar menos, ou talvez todos tenham dentro desse padrão, mas a função é nada mais, nada menos do que alterar, né, essa data final aqui até esse limite definido de 2 anos, como a Luciana citou. Então, se o curso foi definido com um prazo menor, vocês conseguem prorrogar. Se o curso já foi definido dentro do prazo limite ali de 2 anos, o sistema não vai nem deixar vocês utilizar essa função, porque já está no limite, né? Já está na data final que o sistema já informa aqui. Não é só para a ciência, né? A intenção dessa função é prorrogar um curso que foi cadastrado com um período menor do que aquele limite de 24 meses que vai ser definido no parâmetro.
Então, a função é simples, é só informar o curso, né? O sistema já vai sugerir a data, limite máxima, considerando o parâmetro. Então, o máximo que eu posso fazer é ou informar essa data, né, que é a data máxima, ou informar uma data menor. Então, nesse exemplo, a gente pode informar essa data aqui. Concluir a atualização. Né? Então, se eu olhar aqui, ó, 31/12, se eu retornar nessa função depois, então, ó, o sistema já vai estar nela, então não tem o que fazer. A data já está aqui realizada, realmente não há, na prática, necessidade de realizar uma nova prorrogação de curso. Então, a intenção dessa função é basicamente registrar isso e alterar a data fim, né, lá no cadastro da proposta, bem como a gestão do relatório final, né? Ou seja, o relatório final ele tem um parâmetro que valida uma quantidade de dias limite para submeter o relatório. Por padrão é 15 dias. Então, se termina 1/2, né, ele tem até o dia 16 para enviar o relatório de finalização desse curso. Se ele não enviar, ele não consegue submeter esse relatório, a não ser que o parâmetro seja aumentado. Né? Por exemplo, nesse ambiente eu aumentei o parâmetro para 1.000 dias, mas fica a critério da instituição definir, depois eu passo esse parâmetro. Ou se você já tiver uma resposta, Luciano, eu posso já alterar também em produção depois. Vocês têm um prazo limite, assim, vocês pretendem utilizar um prazo maior que 15 dias para a emissão desse relatório? Vou me inteirar do definir, assunto né? com os pró-reitores e te dou um retorno. Pronto, quando Tá vocês Obrigada. alinharem, é só informar, Marquinhos registra uma tarefa e a gente atualiza o parâmetro lá para 15 dias, para o prazo que vocês definirem. Então, voltando, né, eu até estava mostrando lá no portal do coordenador, né, que ao fazer essa alteração, né, o sistema também altera. Ele altera essa data aqui, ó, limite para submissão do relatório. Então, ele vai considerar aquela data, né? Esse aqui não é aquele curso que eu alterei. Deslogar aqui. Mas, no geral, né, eu acabei entrando no errado aqui, mas ele vai alterar aquela data. Né? Ele vai pegar o parâmetro de 15 dias ou mais, quando definirem, vai pegar aquela data final do curso e vai fazer uma alteraçãozinha aqui também, se aquela prorrogação for realizada. Então, no mais, com relação à prorrogação, é isso. Né? É essa relação com esse campo de prazo de submissão e a execução final do relatório. Após isso, né, a conclusão do programa do aluno. Então, a gente volta aqui para o portal do gestor. A função de conclusão atualmente só é habilitada para o perfil gestor. Então, na aba aluno, a gente vai ter essa função aqui, ó, concluir programa. Então, essa função, né, é possível localizar o discente. E utilizar. As versões mais recentes, né, o FRN implementou um parâmetro lá no SIGDMIN que valida ou não se ele cumpriu todos os requisitos. Mas por ser um perfil de gestor, né, essa informação acaba sendo ela é só uma informação, né, ela não vai bloquear realmente o gestor de concluir. Ou seja, nesse exemplo a gente vai concluir um aluno que não é integralizado sim toda a sua estrutura curricular. Então, a ferramenta de conclusão, ela lembra um pouco a de Stricto, né? Mas Stricto, se não me engano, ele pede mês de referência atualmente, mês e ano. A função aqui de Lato Sensu atualmente só pede ano e período. Eu vou informar, vou colocar alguma observação. E vou ao próximo passo. Né? A intenção dessa função é alterar a situação do aluno de ativo para concluído. E para fins por baixo, né, do sistema, ele registra uma movimentação de conclusão para esse aluno. Tipo, ele chama de movimentação de afastamento, né, para a UFRN. Então, nesse exemplo, é só informar a senha. Deixa eu puxar aqui para o lado. E confirmar a conclusão desse aluno. Né? Então, conclusão de programa realizada com sucesso para o aluno candidato 3. Então, se for olhar, se for emitir o histórico ou qualquer função agora que for consultar esse aluno, né, o sistema já vai informar que ele é um aluno concluído. Né? Então, normalmente
a visualização principal seria o próprio histórico do aluno. Então, esse é um aluno, né, assim, desconsiderem o resto do histórico, né, ele não está completo, mas é isso que o sistema faz. Ó, ele registra o status concluído do aluno, né, ele altera, e ele também registra um tipo de saída. Né? As outras informações estão um pouco inconsistentes, mas desconsiderem para fins de demonstração. E só um detalhe que eu vou confirmar aqui no outro aluno que a gente cadastrou o trabalho final. Pronto, ó, aqui é o registro do trabalho final. Aquele trabalho final que a gente cadastrou, ele vem aqui para o histórico. Ó. Então, ele entra como um registro de trabalho de conclusão, né, com aquela nota que a gente citou, né, sem turma, com frequência, e também os dados do trabalho de conclusão. Então, aquele cadastro de trabalho final, ele registra essas informações no histórico. Alguma pergunta, pessoal? Qualquer dúvida, fiquem à vontade. Deixa eu só ver o próximo tópico aqui. Não temos manifestação no chat nem mão levantada, tá? Vamos seguir para o fluxo de relatório. Bom, então, passadas as etapas, né, passado o prazo, né, chegado ali no prazo de conclusão do curso, né, como eu falei... Desculpe, Jefferson, deixa eu te interromper. É só um segundo. Aí você falou que aí o histórico do aluno fica pronto nesse ponto. O sistema apresenta algum tipo de certificado, algum procedimento referente a certificado, alguma coisa? Não, o módulo lato sensu não há nenhuma função de certificado. Né? O certificado ele é emitido lá na função de emitir diploma do módulo de diplomas atualmente. Certo. Então, no nosso caso aqui, o próximo passo seria enviar a documentação para a DICOM para ser emitido o certificado pelo setor de processamento de pós-graduação. Exato. Tá certo, obrigada. Então, seguindo para a próxima etapa, né, coordenador, relatório final. Então, considerando aquilo que a gente viu, né, a possibilidade de prorrogação, né, aquele prazo de emissão de relatório, chegou na data limite, antes o sistema vai deixar emitir o relatório também, mas realmente passou da data limite mais o prazo, né, que permite, além da data final do curso, o sistema ele não vai deixar o coordenador. Deixa eu só pegar aqui o coordenador novamente. Acho que houve alguma coisa com a massa de dados. Deixa eu só ajustar aqui rápido. Acho que quando eu fiz a prorrogação, o sistema pode ter alterado o prazo final do coordenador. Só ajustar aqui rápido. Ele pegou o coordenador da proposta, né, que eu tinha atribuído outro e colocou como vigente novamente. Então não é mais. Deixa eu só alterar ele aqui. Pronto. Então, voltando ao curso, a gente ia ver o fluxo de relatório. Né? Então, aqui no portal do coordenador, né, isso aqui realmente é uma função só do portal do coordenador, submeter relatório final. Então, aqui nós temos o prazo, como eu já tinha falado, até 28 de 10 de 2024. Eu aumentei nesse ambiente, por exemplo, eu aumentei para 1.000 dias, só para poder conseguir, né, que estava 2020. Mas como a gente prorrogou, então ele acabou aumentando mais ainda o prazo. Então, submeter relatório final, né, o sistema vai recuperar algumas informações, né. Atualmente, né, há essa necessidade de informação de processo, mas não é obrigatório. Né? Então, fica a critério da instituição utilizar um processo ou não aqui nesse campo. Esse campo não é obrigatório, é isso? Não, não é, exato. Não é. Ele acaba recuperando aqui que eu tinha utilizado um exemplo. Deixa eu só deixar ele em branco aqui. Obrigatório vai ser sempre essa estrelinha. Então, ele vai recuperar algumas informações, né? Considerem esses dados de
coordenação que eu não consegui alterar via banco. Então, ele vai pegar o período de realização, aqui era o período de realização da proposta, né? Ele acabou recuperando o primeiro registro. Então, você vai poder informar até quando foi esse curso. Então, vamos dizer que ele foi até hoje, por exemplo. Só alterar aqui. Então, isso aqui eu vou ficar devendo, né? Depois eu vou confirmar de onde é que sai essa informação de portaria. Eu acho que deve estar compartilhando com algum outro nível. Já existe uma tarefa para ver isso aqui, para confirmar, mas a princípio eu desconheço alguma função de lato que tenha esse tipo de informação. Carga horária, já estava lá na proposta, a realizada, e aí sim, né, é possível também ajustar essas informações de candidatos, matriculados, concluintes, executivos. Basicamente, essa função ela permite editar, né, essas informações. Normalmente ele deve recuperar algumas e as outras vocês vão poder preencher. Esse exemplo eu acabei salvando. Então, nesse exemplo aqui, ó, lá no cadastro da proposta, ele tem 5 docentes e tem um docente externo que eu incluí também. E aí é possível definir uma introdução, a seleção, né, os métodos adotados no período de seleção dos candidatos, algum comentário sobre as disciplinas, né, a relação disciplinas, carga horária e período, se houve alguma alteração do que foi proposto lá que foi definido na proposta, e algumas informações complementares também é possível definir nesse relatório, né? As disciplinas de teste, né? Aqui só tão poucas, e normalmente vai ser muito mais. Esse exemplo a gente tem só 3 disciplinas e o trabalho final que é padrão, além de alguns dados sobre o processo seletivo, ou seja, se foi realizado mais de um processo seletivo para aquele curso, normalmente vai ser só um. E além de uma outra seção, né, que é possível definir recursos financeiros utilizados, né, anexar documentos para comprovar esses recursos, meios de divulgação, instituições envolvidas e ainda uma conclusão, né, sobre a realização, uma avaliação geral da realização do curso, né, em termos dos objetivos propostos. Então, todos esses dados, né, são passíveis de preenchimento nessa função de submissão de relatório final de curso e anexar arquivo, né, está anexado. E após isso é possível gravar para submeter a outra de outro dia, né, gravar e continuar depois, cancelar perto das informações alteradas, e o resumo leva para a próxima página, né, que é uma página de resumo, né, do que foi preenchido. E nesse resumo o sistema vai habilitar. Esse botão aqui, né, ele vai validar aquele campo lá de período, né, de prazo máximo de submissão do relatório, ou seja, passou daquela data, ele não vai deixar mais submeter, ou seja, ele não vai mais mostrar esse botão. E aí vão ter que acionar algum perfil que atualize a data para que essa pessoa consiga submeter após esse prazo. Então, submeter relatório. Ao submeter, né, ele vai mostrar agora só o resumo. Então, fica só assim. E aí, voltando lá para o perfil do gestor, deixa eu só abrir outro navegador. Então, voltando lá para o perfil do gestor, né, existe a função relatórios finais na aba curso. Então, nessa aba aqui é possível gerenciar esse relatório, ó, que acabou de ser submetido, né, pelo coordenador. Então, eu consigo visualizar, chama detalhar relatório, né? Normalmente essa lupa quer dizer visualizar, mas nesse módulo, por exemplo, ela é equivalente a visualizar as informações e ainda poder alterar o status do relatório, né, que foi submetido. Ele pode ser retornado, né, para esse incompleto é o equivalente ao gravar lá do portal do coordenador, né? Não tem um fluxo aqui definido de retornar para correção. Nesse caso, se for necessário, ele pode usar o incompleto e o coordenador consegue submeter novamente e fazer as correções. O submetido, que é o padrão, quando o coordenador submete, é possível aprovar esse relatório ou também não aprovar o relatório, né? Então, todas as situações o sistema vai manter esse campo parecer e aqui sim, né, a gestão responsável por analisar esses relatórios vai poder emitir seu parecer. Eu não lembro, deixa eu só confirmar aqui. Está aprovado.
Eu até percebi realmente que o sistema não gravou, né, o parecer, então eu vou ficar devendo essa correção. Eu já vou abrir uma tarefa interna para correção. Mas, normalmente, esse parecer aqui, ele deveria aparecer lá no portal do coordenador. Como ele não está gravando, né, eu vou ficar devendo isso. Mas o coordenador ele recebe, né, até a versão anterior, ele recebe uma notificação por e-mail, né, de que esse relatório foi enviado. E o parecer seria visualizado, deve ser visualizado aqui, naquela mesma função que a gente estava do portal do coordenador. O sistema gera um PDF desse relatório ou não? Eu vou ficar devendo, Luciano, eu não consegui corrigir, fazer, digamos assim, corrigir essa função, né, para confirmar por que o parecer não foi, mas assim que eu confirmar, eu repasso para vocês. Se ele gera um relatório do parecer, eu acho que não. Acho que ele só vai apresentar um campo aqui lá no portal, né? Ele tem um campozinho amarelinho aqui. Ó, deixa eu só retornar para mostrar para vocês. Por exemplo, nessa versão, né, devido a essa inconsistência, então se eu só alterar aqui, ele tem esse campinho de parecer aqui. Estava olhando errado. Pronto. Então aqui no portal do coordenador, quando se usa essa função, ele tem esse campo aqui, ó, aparecer. Então tá aqui, na verdade, o parecer, ó, que eu digitei lá. Eu só acabei copiando e colando, né? Mas tem uma inconsistência aqui realmente que a gente vai precisar corrigir. Então, o normal é que esse mesmo campinho amarelo apareça, né, mesmo quando ele estiver aprovado e, de preferência, que seja persistido lá também naquele campo, né, que a gente estava visualizando. Isso aqui está inconsistente. Ele deveria estar aqui, não faz sentido ele sumir daqui. Mas a gente vai analisar para confirmar realmente se é só isso mesmo que o UFRN implementou. Mas a consistência principal são essas duas, né? Ele não está mostrando aqui, e quando eu aprovo, esse campo aqui não está sendo apresentado. Esse campo aqui. Ó. Então, o parecer está aqui. Mas, pelo menos, o comportamento padrão, né, até a versão anterior, é que ele recebeu a notificação também, o coordenador. Recebe a notificação de que o parecer foi gerado. Então, de uma forma resumida, né, esse é o fluxo de submissão de relatório, de análise de relatórios, né, basicamente preencher e a gestão aprovar ou não esse relatório, né, e normalmente segue para o fluxo. Né. Não sei se a UFRN tem algo previsto, né, se o curso é reprovado, não pode mais, se o relatório é reprovado, não pode mais, digamos assim, realizar o curso novamente, mas isso depende da instituição internamente, né, analisar essas situações. Mas, no geral, essa é a função, é o fluxo, né, dentro do sistema relacionado ao relatório final e análise desse relatório pela gestão. Alguma pergunta, pessoal? No momento, não temos manifestação no chat nem mãos levantadas. Pronto. Então, para a gente fechar os tópicos que a gente combinou, então fica faltando agora só relatórios. Então, quando você pontuou relatório, Luciana, seriam dar uma passada geral em todos os relatórios, ou vocês teriam algum relatório específico que gostariam de conhecer? Porque, por exemplo, no portal... a apresentação mesmo dessa aba relatórios aí para o coordenador, né? Isso. Pronto. Então, na aba relatórios, né, do portal do coordenador, a gente tem, por exemplo, a declaração de orientação de trabalho final, né, que normalmente vai estar relacionada àqueles, eu peço desculpa por esses dados aqui, eu não tinha percebido, mas vai estar relacionada, né, deixa eu só puxar aqui para o lado, aos dados de orientadores, né, que orientaram os discentes. Eu vou gerar uma aqui do lado daquele docente externo. Não, isso aqui eu posso mostrar. Docente de graduação. Pronto. Então, esse docente de graduação, por exemplo, ó, aquele que a gente cadastrou, então o sistema, ao selecionar naquela listagem, né, ele vai me mostrar esses dados aqui. Ó. Então, todos os trabalhos de conclusão que foram realizados por aquele docente que você marcou, né, que está dentro da sua proposta de curso, o sistema vai dar uma listagem geral deles, data de início, data final, aluno e a nota, além de poder visualizar uma declaração, né, de cada aluno, né? Ou seja, declaramos que o docente
foi designado como orientador do aluno, nos dá os dados do aluno, do curso, período do curso e a data. Pronto, né? Essa é a função de declaração. Deixa eu só retornar aqui. Portal do coordenador. Então, além dessa função, né, nós temos o relatório das médias dos alunos. Então, nesse exemplo, né, eu vou realmente... Deixa eu só voltar. Acho que eu estou com o coordenador errado. Não, tá certo. Deixa eu ver se eu tenho nesse outro aqui. Pronto, nesse aqui eu tenho, né? Acabou que eu só registrei trabalho final para aqueles 2 alunos, né? Eu não fiz nenhuma disciplina. Mas nesse exemplo, né, o relatório das médias dos alunos, né, ele vai estar relacionado àquele IRA lá do histórico, basicamente, né? Então, ele é a média geral do aluno, né, que ele tem dentro do... Considerando a média aritmética, né, de todas as disciplinas. Eu precisaria confirmar exatamente, mas normalmente para o UFRN, né, o IRA ou o CR, ele considera a nota da disciplina e ele entende que o peso é a carga horária da disciplina. Então, ele faz aquela média aritmética considerando nota de P e carga horária e dá o IRA, né, ou o CR do aluno. Mas, no geral, esse relatório de médias dos alunos é isso, né, o relatório com aquele IRA que aparece lá no histórico e todos os alunos do curso da coordenação, nesse caso, dentro daquele período do curso. Falando em CR, Jefferson, o histórico do lato sensu apresenta CR, faz algum cálculo? Ele apresenta, ele está chamando de média geral aqui. Então ele apresenta, o sistema faz esse cálculo aí? Sabe qual que é a fórmula que o sistema está usando? Eu vou anotar aqui, vou confirmar e repasso para vocês. Mas normalmente para o UFRN, por exemplo, para o nível de graduação ou distrito, eles sempre fazem dessa forma que eu citei. Eles pegam as notas e somam e dividem eles fazem pela média, né, da carga horária dos componentes. Por exemplo, esse trabalho aqui não é contado para uma média geral, para um CR, para um IRA. Esse é o padrão normalmente da UFRN, mas eu vou confirmar se há algo diferente disso para lato sensu. É porque o CR na UFSJ para a pós-graduação não foi caracterizado. Então é importante a gente saber o que significa esse campo aí para a gente discutir isso internamente. Uhum. Pronto, eu aproveito e peço que registrem uma tarefa, né, para a gente poder registrar essa análise e aí vocês decidirem, que de repente a gente comenta, acho que eles pediram para retirar o distrito, não foi, se não me engano? Sim, nós pedimos para suprimir do histórico, sim. Exato. Em graduação, por exemplo, é possível você definir o que vai para o histórico e não. Para estrito e lato tem que ser no código mesmo. Então, vocês registram uma tarefa que a gente confirma direitinho como é que está esse cálculo e aí a gente repassa e vocês definem se vão manter ou ocultar também. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só anotar aqui rapidinho e a gente vai para os outros relatórios. Cálculo da média geral. Voltando para a aba relatórios. Orientadores de trabalho final de curso, né? Acaba que seria um equivalente, né? Então, aqui eu tenho a opção de emitir a declaração e esse aqui vai me deixa eu só puxar para o lado. Não, ele não tem dados, então tá de boa. Então, nesse exemplo, ó, eu tenho os nomes, o discente e o título, né? Só um resumo, na verdade, de trabalho de conclusão. Não tem a nota. Naquele outro lá tem a nota e a possibilidade da declaração. Esse é só um resumo, né, para confirmar quem foi o orientador, o discente e o título do trabalho. Além disso, né, o pagamento de mensalidades, eu não vou conseguir demonstrar, né, eu não tenho um curso com relação, mas imaginando que houvesse algum curso que utilizasse aquele fluxo de mensalidades, né, seria possível configurar aqui, né, quais alunos pagaram, né, que foi que o sistema apontou o recebimento dessas mensalidades, né, mas há aquele fluxo, né, de configuração de boletos, né, me falha o nome agora, mas com relação a recebimento, né, integração com o CIPAC, a folha lá do CIAF entra, né, como um registro, e aí sim seria possível o sistema trabalhar e poder preencher essa listagem aqui, né, marcando quem pagou em qual mês e quem não pagou. Então seria mais um relatório para acompanhamento. Essa configuração de mensalidades teria que ser feita lá na proposta do curso, não é isso? Lá no início. Isso, exato. Né? Então, ao
cadastrar a proposta, tem que definir quem vai usar, mensalidades, e aí tem toda aquela configuração que é recuperada lá do modo de administração de sistemas, onde dá para configurar GRU, né, a unidade que recebe e outros dados lá. Mas já tem que ser bem definido lá para que no cadastro da proposta você consiga definir mensalidades. Então, voltando aqui. Isso. E aí o último relatório, né, que é disponível para coordenação, que é de centros ativos por curso, né? Ele é um CSV, lembra um pouco aquele de consulta avançada do gestor, mas basicamente ele vai mostrar os dados, nome, demanda interna, basicamente dados pessoais, né, discente, e-mail, valor, número de parcela, e-mail, telefone, endereço, são só dados pessoais, né, relatórios de discentes ativos, dados pessoais e o e-mail, se de repente precisarem, né, da listagem de e-mails de discentes para enviar alguma informação. Algumas consultas, né, de componente curricular, de turma de cursos, mas só para fins de consulta. Infelizmente, acho que a palavra não é correta, mas a UFRN realmente ela só disponibiliza, né, essas funções de relatórios para coordenação ou secretaria, mas se a gente voltar lá para o portal do gestor, né, ele tem algumas outras funções. Então, na aba relatórios, né, nós temos relatórios sintéticos de entradas por ano, de alunos por curso, cursos por centro, né, por exemplo. Então, vamos dar uma geral visualizada nesse aqui. Não sei se vai ter dado, tem, mas são muito poucos, né? A maioria desses cursos aqui nesse ambiente são antigos, deixa eu aumentar. É um ambiente de teste, então tem pouca massa, mas imagina que a gente gera esse relatório em produção, né, vai estar bem mais detalhado direitinho. Mas ele é um sintético, né, de entradas por ano, ou seja, a quantidade de alunos que entraram por ano, foram cadastrados. Cursos por centro, acho que é talvez mais aplicado ao FRN. Talvez a estruturação atual não bata, mas eu vou até verificar em produção se ele não está abrindo como aqui. E se tiver, eu já abro uma tarefa para correção. Mas no geral, né, eu tenho o quantitativo de alunos matriculados e concluídos. Vou parar aqui. Acho que minha VPN caiu. Só reconectar aqui rápido. Teria alguma pergunta, pessoal, enquanto eu restabeleço aqui a conexão com a VPN? Eu vou tentar conectar aqui em produção para a gente dar uma olhada nesses relatórios, como é que eles estão atualmente. Eu não estou conseguindo reconectar. Não temos manifestação no chat, Tá. não temos manifestação e nem mão levantada no momento. Pronto, eu vou conectar em produção aqui, que a gente consegue gerar alguns relatórios lá para ver como é que está. Então, voltando para a aba relatórios, né? Deixa eu até testar aqui. É a minha VPN mesmo. Então, ele acaba gerando por unidade. Então, atualmente, só a UFSJ, que é definida como centro, né? Ele acaba não considerando as outras unidades. Então, se vocês quiserem depois ver a possibilidade de adaptar esse relatório, é importante que vocês informem, né, como é que vocês gostariam que funcionasse. Mas imagine que seria pelas unidades do curso, né? Então, cada centro aqui seria as unidades de curso, Sim. Ou vocês teriam um centro geral que teria todos? Não, seria as unidades de curso mesmo. Pronto. Cada curso é um centro de curso. A gente pode analisar essa adaptação, porque normalmente essa definição de centro é só o FRN que utiliza. Então, vamos tentar aqui. Relatório quantitativo de alunos matriculados, 2022.1. Então, ele dá para a unidade de reitoria. Então, aqui é a unidade dos cursos. Para a reitoria de ensino e graduação, núcleo de distância, departamento de medicina. Exato. Então, seria exatamente isso aqui, naquele lá de centro. Porque essas unidades provavelmente não estão definidas como centro, ou se houve alguma inconsistência naquela tela lá.
Essas aí são quem está ofertando o curso? Exato, são as unidades informadas como unidades responsáveis por curso. Eu acho que não está Precisa consistente com o revisar os cadastros cadastramento. de curso para ver o que Uhum. é que tá. É. Mas isso aqui exatamente. Os alunos matriculados eles vão acabar sendo lotados na unidade do curso. Por exemplo, a maioria está na reitoria aqui. Deixa eu até voltar aqui rapidinho para ver como é que está. Curso. Não dá para ver a unidade por aqui. Quando a gente foi ver o cadastramento das propostas, as listas disponíveis para escolher essa unidade não estavam muito consistentes, não, sabe? Então, deve ser isso. Isso, se qualquer coisa vocês perceberem que ainda não está, vocês podem revisar e informar. Deveriam aparecer tais unidades que a gente verifica. Mas normalmente o sistema valida o tipo acadêmica lá no Siga de Mim. Então, é possível verificar isso, né? Então, voltando aqui, andamento de cursos. Deixa eu verificar como é esse andamento aqui. O andamento é período de início, período fim. As propostas. Não fica claro essa informação. Concluídas. Incêndios ativos 6. Eu vou ficar devendo o que significaria as propostas. Alunos? Não. É como se várias... entendi. É cadastro de proposta de curso, mas 35 de enfermagem? Tá estranho. Só confirmar rapidinho. Deve ter alguma inconsistência nessa quantidade, né? Que eu estou vendo 4 propostas de curso aqui, aceitas. A gente está fazendo uma proposta para cada turma de entrada, então, a cada ano que começa, tem uma proposta. Eu vou ficar devendo, eu vou confirmar aqui. São vários cursos. Eu vou confirmar o que seria esse campo propostas. Realmente não está claro aqui para mim, mas não está parecendo consistente, não. 35 propostas. Para mim, se propostas é isso aqui, né? Então são 4. Aparentemente ele ou tá contando, pode estar contando outra coisa que eu não estou entendendo. Vou anotar aqui. Propostas. Relatório de andamento de curso. Está com cara de ser o número de alunos, né? Mas é estranho porque aquele diz 11 e aqui ele tem de 189. Eu acho que não. Na teoria deveria ser realmente a quantidade de propostas cadastradas. Talvez ele não esteja considerando só as ativas, né? Pode ser que alguém cadastrou, excluiu ou cancelou, alguma coisa assim. Ele está olhando para o banco, entendeu? Ele pode estar olhando as inativas. Eu teria que confirmar no banco de dados, mas realmente é estranho ter 35 propostas de enfermagem. É bem uma exagerado esse proposta cálculo. por ano, né? Então, seriam bem umas exagerado 4 ali, pelo que está exato. Aqui está aparecendo. constando 4, né? Aceitas, 2 antigas, de 2019 até 2022. E elas foram cadastradas recentes, né? Que começaram a utilizar, tudo em 2021 e a última foi no ano corretivo. Mas já anotei aqui para a gente verificar o que é que ele está validando aqui. Então ele dá o percentual, né, relacionado às propostas, né, as ativas e as concluídas. Está somando disciplina, é isso? Acho Ali é que o não. campo Normalmente acho que é. disciplina lá em cima. Aonde? Onde? Ali em cima Desculpa, realmente disciplina. eu acabei não olhando. Obrigado, professor. Então aqui realmente é isso. Então é disciplinas propostas. Eu acabei esquecendo de olhar para a coluna de cima. Peço desculpas. Então é isso mesmo. Então são as disciplinas, né, que foram ofertadas dentro do período de curso, né, quantas foram propostas e quantas foram concluídas. Ou seja, esse curso de enfermagem ele tem 35 disciplinas e de fato, né, eu recebi uma tarefa recentemente que o pessoal estava pedindo para corrigir alguma coisa e eu fui olhar e tipo, o curso de 2020, todas as turmas ainda estão abertas, ou seja, não estão fechando as turmas.
estão cadastrando as turmas, matriculando os alunos, mas não estão fechando. Então é importante repassar essa informação para o pessoal, para eles concluírem, consolidarem as turmas das propostas de curso. É muita coisa, né? 35. Praticamente, tá tudo aberto. Ó. Foi exatamente. Eu achei estranho quando eu fui ver no banco de dados. Foi uma tarefa que teve recente, eu só não lembro o que foi pedido para alterar. Mas eu vi que todas as turmas estavam abertas e pediram para alterar alguma coisa que eu não lembro agora. Mas é isso mesmo. Obrigado, professor Afonso. Então são as turmas mesmo. Então é importante revisar isso aqui. Então esse relatório é uma base importante, né, para vocês terem ideia de como a coordenação está conseguindo, né, trabalhar essas turmas. Possivelmente está com alguma dificuldade de fechar as turmas e, se for necessário, a gente precisar de ajuda, a gente está à disposição para auxiliar, sim. Eu vou voltar para a gente ver. Porque não tem nenhuma concluída, ó. 0 concluído. Exato, estão todas as turmas abertas. Eu posso até confirmar aqui, ó, se a gente lá voltar... embaixo também, 20 estão abertos. Se a gente voltar aqui para... Eu posso até deixar o relatório quietinho ali para a gente olhar. Acabei de tirar. Deixa eu deixar ele para a gente comparar. Relatório de andamento. Deixa eu voltar aqui para a gente ver as turmas abertas aqui. Consultar turmas. Curso. Aqui está mostrando até os cursos de graduação. Aqui está estranho. Aparentemente só está mostrando curso de graduação. Talvez porque eu não selecionei a unidade. Vou revisar essa tela aqui depois também. Ele aparecia lá embaixo na pós-graduação, na PROP. Eu estou achando essa a enfermagem é residência, viu? Tá como residência. Tem que, ó. Acho que você não vai achar nessa planilha aí, não. Você tem que mudar o nível lá em cima. Pode ser porque eu entrei no nível de graduação sem querer. Deixa eu olhar aqui. Não, isso aqui é um erro mesmo. Já vou pedir para verificar. O campo lá em cima, nível. Tá certo. Especialização. Você tem que mudar para residência. Não. Todos são especialização. Vocês não podem usar esse lato residência, não. Esse lato residência é só do módulo residência. É mesmo? Sim. Esses cursos aqui são todos de graduação. Tem algum detalhe aqui que talvez tenha interferido aqui nesse campo aqui para os demais níveis de ensino. Eu vou verificar. Realmente eu não vou conseguir ver por curso, mas deixa eu ver se tem aqui qual seria a unidade daquela de enfermagem. É o campus Centro-Oeste, dona Lindo. Centro-Oeste? Uhum. A unidade é a comissão. Coremu. Comissão de residência. Eu vou ficar devendo, pessoal. Tem alguma inconsistência aqui que é como se estivesse mostrando só as funções, os cursos de graduação e as unidades, né, de coordenação de graduação estricta. Talvez algum detalhe relacionado ao núcleo de educação à distância está aqui, então daria para ver os outros cursos, né? O núcleo de educação à distância seria qual aqui? Esse de filosofia, de sociologia, mídias na filosofia, educação. Né? Pronto, vamos tentar por ele só para confirmar, mas está tudo concluído bonitinho. Mas realmente é só enfermagem e saúde do adolescente. Saúde do adolescente também seria aquele Coremu? Sim, todos os dois. Seria comissão, né? Pronto, então talvez o detalhe esteja só na unidade comissão lá no Siga de Mim. Vou verificar direitinho como é que ela está atribuída lá. Vou até olhar aqui Você ia falar alguma coisa?
A professora Flávia de Oliveira, ela é a coordenadora desse curso. E ela está presente aqui. Eu não sei se ela gostaria de se manifestar. A professora Alessandro também estava presente. Agora ele não está mais. E temos também a Luciana, que é a secretária lá. Não sei se algum deles gostaria de se manifestar para falar sobre essa. Se eles, às vezes eles vão dizer que estão concluídos, sim, e é inconsistência no relatório, né? Não, eu tenho quase certeza que não é inconsistência não, porque realmente eu via semana passada que todas as turmas estavam abertas desse enfermagem. Professora Flávia gostaria de falar sobre isso ou não? Estamos sem manifestação mesmo. Ela Não, fala. tranquilo. Eu vou só confirmar aqui uma coisa no Siga de mim, só para A confirmar. secretária está colocando no chat Não, tá que aqui. viu que os professores ainda não fecharam os diários. Então, ela confirmou, realmente não estão fechados, não. Vou olhar por que ela não está aparecendo. Vou ver o tipo acadêmico aqui. Por isso, ó, eu acho que eu tinha reportado isso também. Não podem utilizar programa de residência no Siga de mim, porque senão não vai mostrar aqui. Não é programa de residência. Um programa de residência ele é específico do módulo de residência, né? Vocês estão usando Lato Sensu, então ele tem que ser a unidade, né? Essa unidade, comissão de residência multiprofissional, ela tem que ser um tipo acadêmica. Aqui, lá no Siga de mim, ela tem que ter um tipo acadêmica de Lato Sensu. Ou centro, né? Ou escola, algum desses aqui que vai mostrar normalmente. Mas programa de residência não pode ser utilizado, não, para. Esse Normalmente, cadastro os aí tipos é de Lato feito Sensu por é programa de quem? pós-graduação. Esse Eu não cadastro do sei quem Siga tem de Mim. acesso, né? Mas no CHDMI, né? Normalmente tem que ter um papel de administrador de unidades, né? Então eu não sei realmente quem tem essas atribuições internamente. Vou conversar com o Eu sei que o Bruno Marquinhos tem. para O ver Bruno de da quem Dicom eu que é. sei que tem acesso. A NTIF também tem acesso. Tá bem, vamos conversar com eles para a gente atualizar isso. Mas isso aqui deve ser corrigido, realmente. Não pode ser programa. Por isso que não está listando lá. Então, beleza. Vamos só ver se tem mais algum relatório. Vou voltar aqui. Então, andamento de curso, situação das propostas, orientação dos cursos, relatório de dados EMEC, não lembro de ter visto. Mas acho que eles andaram pedindo algum relatório, né? Relacionado a isso, se não me engano. Código, curso, área, duração, CH, modalidade, oferta, situação, vagas, alunos, local. Um relatório sucinto das informações do curso. Busca geral de turmas a gente já estava. Lista de alunos concluintes. Então, essa turma aqui, ela ajuda a ter uma ideia dos alunos que integralizaram a estrutura. Só confirmar um aqui. Isso, ele terminou tudo. Falta só concluir. Exato. Esse relatório realmente seria interessante lá no portal do coordenador para usar aquela. Não, desculpa. Realmente ele é atribuição do gestor, porque só o gestor pode concluir aluno. Então, para o gestor poder saber que alunos concluir, né? O UFRN ela não implementou na função de conclusão algo parecido com o distrito, né? Que você só vê os alunos que já estão com solicitação de homologação, né? Então, nesse exemplo aqui, esse relatório ajudaria a saber quem são os alunos que já integralizaram toda a estrutura curricular e estão passíveis de conclusão, né? Então, quer dizer que a lógica do sistema é de que o coordenador do Lato Sensu faz todos os registros, mas é o gestor até o trabalho final, isso. que faz a que nem conclusão do aluno. Isso, em estricto também, só o gestor conclui. Em graduação, só a DICOM vai concluir. Tá. Bom, pessoal, acho que era isso, né, que a gente tinha proposto para hoje. Tem vários outros relatórios, mas se quiserem ver mais alguns, a gente pode acessar. A orientação deve ser semelhante ao que a gente já viu. Ranking de alunos. Só abrir esse aqui.
é a média por média final. Jefferson, a Luciana do CCO, ela é secretária lá de uma das residências, ela está perguntando se tem relatório de alunos com CPF. Relatório de alunos com CPF, né, realmente a UFRN realmente ela não implementou, né? Existe aquela consulta avançada em todos os níveis de ensino, mas ela não habilitou para lato nem para estricto. Mas deixa eu só olhar isso aqui, relatório de alunos. Fui pegando um curso que não tinha. Pronto, vamos aqui em filosofia. É, só o nome. É, pelo menos aqui no portal realmente não tem. Deixa eu só voltar lá no portal do canal. Acho que a gente viu um lá, né? Um XML que gerou. Acho que ali tem um CPF, se não me engano. Só voltar aqui no coordenador. De produção. Deixa eu voltar lá para o meu ambiente. Voltou. Esse aqui. Ele tem os dados de 100, então. CPF. E o e-mail. Relatório de discentes ativos no curso. Vou até confirmar se não tem um equivalente lá no portal de gestão. Mas eu não lembro de visto. Por incrível, não tem realmente um equivalente. Mas coordenador vocês conseguem gerar isso aqui. Ó. Tem o CPF de todos, os alunos ativos do curso e o e-mail também. Certo. Mais alguma pergunta? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa, fazer alguma consideração? Alguma dúvida que tenha, alguma prática que tenha realizado e está com dificuldade? Seria importante as secretarias, né? No caso de alguma questão, procedimento, né, que não tenha sido explicado, se está faltando alguma coisa. Parece que não temos manifestação de dúvida, né? Sim, a Luciana está colocando aqui. No início de implantação do SIGA, foi feita a oferta do curso Residência, mas não consegui ofertar as disciplinas em tempo hábil. Ela está escrevendo ainda, tá bem? Uma pena que você está sem microfone, né, Luciana? Você poderia explicar melhor. Talvez seja uma questão de cadastro, né, de disciplinas de forma atrasada. Então, ela disse que teve que incluir as notas manualmente por implantação de histórico. Na época ficou combinado as duas possibilidades, né? Se não quisessem usar a implantação, o sistema permite cadastrar as turmas antigas. Luciana, é possível você colocar turmas anteriores, Criava turma, criar turma, fazer tudo normal. 2019, colocava o docente, matriculava os alunos e pedia para o docente fechar a turma, ou até o coordenador, o secretário, o coordenador consegue fechar as turmas sozinho também. Sim. Ela está dizendo que talvez seja por isso que está aparecendo tantas disciplinas sem fechamento. Os professores... Não, fechamento é turmas mesmo. Pois Histórico não vai deixar aberta, não. Histórico já é uma disciplina consolidada. Autônoma. Mas se ela já põe direto no histórico do aluno, faz a implantação do histórico, põe a informação lá direto,
não quer dizer que ela foi lá e fechou a turma. Fechou, não, né? Exato. Então, assim, pode ser que São tenham feito independentes as duas métodos. coisas. Pode ser É, que tenham feito as duas coisas. E aí, exatamente. se fechar, por exemplo, agora as turmas abertas e já tiver a implantação de história, vai ficar duplicado. Ou talvez dê algum CI quando tentar consolidar. Mas o aluno já está Talvez a consolidado. secretaria possa É pegar os importante históricos revisar já essas situações. implantados e ir lá fechar essas turmas, né? Porque a coordenação barra secretaria tem esse poder de fechar as turmas, fechar os diários, mesmo que os professores não fechem, não é isso? Isso, coordenação sim. Eu não lembro se secretaria tem um parâmetro. Uhum. Realmente aqui, ó. Aqui tem as turmas e ele consegue entrar nessas turmas e fechar. Essa aqui está aberta. Essa está consolidando. Vamos ver se ele consegue reabrir essa aqui. Vou reabrir ela pelo gestor, aí a gente confia. Essas turmas antigas, os professores ainda conseguem fechar ou só a coordenação que consegue? Elas sendo mais antigas, estando em outro período? Normalmente, assim, nos níveis de ensino é possível consolidar. Considerando que lá tu não tem um calendário, por exemplo, graduação estricto tem uma data de consolidação, né? Então vocês teriam que alterar a data. Lá tu não tem um calendário. Então, Lá tu não tem na isso, né? Então teoria, eles eles devem conseguem. conseguir consolidar sim. Uhum. Deixa eu só reabrir essa aqui rapidinho, que a gente já simula para fechar. Com 4. Não, acho que o gestor também consegue reabrir. Vamos confirmar lá no coordenador. O coordenador consegue reabrir tudo. Consolidada. Então, por ser coordenador, né, ele consegue visualizar. De fato, mesmo em Lato ele não consegue reabrir turma, não. Isso é uma atribuição de gestor. Vamos aqui. Dá um probleminha aqui. Está logado como coordenador. Tem uma função específica. Bom, vou só reabrir aqui ela. Vamos lá no portal do coordenador novamente. Pronto. Então a turma está aqui. Tá. É porque não é diferente do fluxo de gestor, que tem um botãozinho consolidar a turma. Então ele consegue entrar na turma como se fosse um docente. E ele consegue. Não está liberado. Pode ser que o parâmetro não esteja ativo. Vou ver aqui no CVD. Se tiver alguma outra pergunta, pessoal, pode ficar à vontade. Eu vou só confirmar aqui essa situação de fechamento de turma para coordenação. Licença. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Alguma pergunta? Não temos manifestação no chat, nem mão levantada. Luciana, caiu alguma? Não, professor Afonso, ele ia conferir a questão lá de um parâmetro dentro do SIG-Admin, foi isso que ele disse que ia fazer. Enquanto isso, se alguém tiver alguma pergunta, pode se manifestar. Mas não tem ninguém se habilitando para perguntar. Não estou vendo, né? Coincidentemente, deixa eu voltar aqui. Eu vi o parâmetro aqui no SEG-Admin, né, que ele se chama permite secretário consolidar turma, né? Então, nesse caso, o parâmetro ativo, permite secretário de curso lato sensu consolide turmas sob sua tutela.
Caso o parâmetro não esteja ativo, não poderá realizar a consolidação. Então, vou só confirmar onde seria, né? Que ele não o coordenador aqui ele não consegue como se fosse o docente. Então, talvez seja aqui por turma mesmo. Acho que eu sei o que é, porque esse usuário que eu estou usando, ele talvez não esteja definido lá no cadastro da proposta. Eu acabei atribuindo um coordenador separado. Mas normalmente o sistema ele deveria habilitar uma função aqui relacionada. Vou só indicar um secretário aqui rapidinho, que a gente já confirma. Mas validação é estrita, estranho. Ou talvez seja Lato e eu que não. Ah, ele é Lato, porque eu acabei usando o programa de ecologia no ambiente de teste. Então, também não era esse. Pessoal, eu vou confirmar direitinho, né, esses fluxos, e aí eu repasso para vocês. Eu tiro uns printzinhos também de qual seria a função, eu repasso para a Marquinhos e você divulga para o pessoal, tá bom, Luciano? Mas realmente eu não vou conseguir replicar aqui nesse ambiente no momento. Embora, vou só tentar aqui em produção para ver. Lato senso, deixa eu puxar aqui para lá. Secretaria. Não, cadê o de enfermagem? Vou pegar o secretário de enfermagem aqui só para confirmar. Alguém gostaria de fazer alguma observação? Alguma solicitação? É, isso mesmo. É lá na consulta de turma. Esse aqui é um secretário de enfermagem. E ele tem acesso aqui a esse botão, ó, console da turma. Não é naquela telinha que mostra lá as turmas, né? Se está aberto ou está consolidado. Ali ele tem uma visão de como o docente vê a turma. Mas, pelo menos nessa versão, não vi realmente a habilitação do botão consolidar, né? Como o docente vê. Mas ele pode usar isso aqui, ó, consolidar a turma. Em produção. Sim. Quer dizer que a secretaria e a Sim, coordenação conseguem consolidar as turmas que estão abertas. Uhum. Aqui na consulta de turmas mesmo. Ó. Quando as turmas são da unidade, da cor do curso, né? Então ele consegue ver esse botão. Se for uma turma de outra unidade, ele não consegue, não. Nem esse também altera. Também, esses cadastros de unidades precisam ser revisados, né? Sempre se perceberem que a unidade não está mostrando, é importante revisar o cadastro lá para poder mostrar. Qual era o outro?
Mas é isso mesmo, pessoal. Mais alguma pergunta? Eu acho que os senhores estavam com dificuldade de fechamento. Pronto, é importante, né, apontar pelo menos né, se houve algum erro ou alguma mensagem de bloqueio, e aí registrar uma tarefa que a gente verifica, né? Mas normalmente, como não tem um calendário e não há um período obrigando eles a consolidar, eu imagino que eles consigam normalmente. Posso até já confirmar aqui em logar como, nessa função aqui, esses docentes, as turmas que estavam abertas antes. Vou só voltar aqui para ver. Então, visualiza a turma virtual, não está aqui. Estão me ouvindo, pessoal? Você não está me Sim, ouvindo? estamos te ouvindo. Pronto, vou só confirmar aqui se há algum bloqueio para o docente, aí a gente pode pensar já em concluir se não houver mais nada. Só pegar um docente aqui rapidinho. Isso. Pronto, eu estou aqui com um docente, né, de lato sensu, não vou compartilhar a tela dele, né, com as informações dele, mas eu estou aqui acessando uma turma em 54 de 2021. Eu acabei pegando um que só tem 2021, mas aparentemente, ao acessar alunos, lançar notas, está normal, né? Eles conseguem ver o botão finalizar tranquilamente. Então, eu não vi, pelo menos aqui, nenhum problema relacionado à consolidação. Mas se vocês perceberem que eles estão com dificuldade e tiver alguma mensagem de bloqueio, reportem para a gente numa tarefa que a gente analisa e, se for o caso, corrige se for necessário. Tudo bem? Sim. Então é isso, pessoal. Acho que a gente se propôs a fazer nessa reunião de hoje. Então, qualquer dúvida, eu vou estar à disposição. Será que tem mais alguma questão que surja? Acho que não, né, Luciano? Eu acho que não, professor Afonso. Estamos sem gente... manifestação no chat e sem mãos levantadas. Eu acho que a gente pode concluir, se for o caso. Ok, então agradecer, né, a presença dos que aqui estiveram, né, assistindo junto conosco e desejar uma boa tarde. Obrigado aí ao Jefferson, Exponha, equipe professor. do NTINF, a Luciana, né? Então, a todos aqui presentes, uma boa tarde e um bom feriado, né? Que a gente amanhã teremos o início aí da Semana Santa aqui na universidade. Então, um abraço a todos aí. Então é isso. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada a todos. Obrigada, Jefferson. Tchau, Luciana. Tchau, Marquinhos. Tchau, professor Balbão. Afonso. Obrigado, um abraço. Boa tarde para todos. Tchau.